Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, que a espiritualidade maior que nos envolve, nos intui, nos assiste nesse instante, possa continuar derramando suas luzes para nos trazer o equilíbrio, a serenidade e a paz que todos nós almejamos para o nosso dia a dia. Como já nos dizia Paulo de Tarso, devemos regozijar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então que nós possamos no nosso dia a dia tomarmos essa lição de Paulo para que nós possamos estar sempre em comunhão com o Pai, louvando, agradecendo principalmente, mas como pedintes que somos também pedir, mas sabemos pedir, pedimos paciência, pedimos força, fé, realmente, principalmente a nossa fé, para que ela não seja vacilante e possamos, na nossa jornada existencial, darmos conta dos embates. O tema escolhido para nós conversarmos a noite de hoje, Espiritismo e a religião. O porquê disso? Porque muitos são os questionamentos, muitas são as perguntas que nos chegam se o Espiritismo é religião. E nós vamos exatamente exaurir esse assunto na noite de hoje. E nós iniciamos com essa frase: não importa a sua religião, se ela te torna um ser humano melhor. Então a verdadeira religião é aquela que faz com que cresçamos aos olhos de Deus, com que nos tornemos seres melhores, que a gente consiga extirpar de dentro de nós de uma vez por todas essa chaga da humanidade que é o egoísmo, que é o orgulho, pai e mãe de todas as nossas vicissitudes, de todas as nossas dores, de todos os nossos egoísmos. Então a religião que conseguir esse intento de fazer com que o homem se torne um ser melhor, essa é a verdadeira caridade, a verdadeira religião. Então, do latim, religião significa religare, religione, e o dicionário nos traz aí crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadoras do universo e como tal devem ser adoradas e obedecidas. Podemos defini-la ainda como a manifestação de tal crença por meio de doutrina e ritual próprios, que envolve em geral preceitos éticos. Virtude do homem que presta a Deus o culto que lhe é devido, reverência às coisas sagradas e crença fervorosa, devoção, piedade. São definições que o dicionário nos traz daquilo que se denomina religião. Mas para nós, religião é postura ou prática? Será a religião em seu aspecto mais amplo, que é o de religar a criatura ao Criador, uma postura interior ou uma prática externa? O próprio Cristo já havia nos dito que quando a gente for orar, que nós devemos nos recolher à nossa intimidade, às nossas necessidades e elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando, porque o Pai sabe de tudo que nós necessitamos, mas através da oração a gente mostra a nossa humildade como pedintes, como seres necessitados da sua misericórdia, do seu amparo, para que a gente possa alcançar, seja pelo nosso merecimento, aquilo que nós rogamos. Então não é pela exteriorização das nossas orações, não é gritando o nome de Deus, batendo no peito, nos chicoteando, nos martirizando, que nós vamos externar a Deus a nossa humildade, a nossa reverência e o nosso amor por Ele. A religião, como agente de transformação moral, tem a sua real manifestação na postura, na conduta do indivíduo, ou meramente na prática de cerimônias e preceitos rituais e simbólicas. Evidentemente que, como nós lemos no começo, não importa a religião, desde que ela nos torne seres melhores. E é exatamente isso, é na nossa postura que nós vamos mostrar a nossa grandeza, o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual, através da humildade, através da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas,
exercitando tudo aquilo que o Cristo veio aqui e nos ensinou, e que nós esquecemos na grande maioria das vezes, nos afastamos dos seus ensinamentos. Então nós precisamos ter mais o que? Postura, conduta ética, moral perante os nossos semelhantes. Fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. É assim que nós vamos demonstrar que nós somos seres melhores, que nós estamos crescendo aos olhos de Deus e dando maior prioridade aos bens espirituais. E o que é o Espiritismo? Espiritismo é sinônimo de doutrina espírita. Não confundir com cultos afro-brasileiros. Muitas das vezes as pessoas confundem Espiritismo com Candomblé, com Umbanda, respeitando a religião, todas as religiões, todas as convicções religiosas, respeitando os nossos irmãos dos cultos afro-brasileiros, como os budistas, como os protestantes, os evangélicos, os católicos merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Mas nós não devemos confundir Espiritismo com os cultos afro-brasileiros. Temos os rituais próprios. Espiritismo é uma doutrina codificada por Kardec através do ensino dos Espíritos. Então nós não somos kardecistas. Quem se diz espírita não é kardecista, é espírita, porque a doutrina é dos Espíritos, é o princípio da universalidade. Foram os Espíritos imortais, superiores, de luz, que ditaram as mensagens para Kardec, para que ele pudesse colocar no Pentateuco da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, toda essa gama de informações que nos foi ditada pela espiritualidade maior, para que nós pudéssemos ter essa doutrina consoladora, esse consolador prometido que o Cristo disse que nos enviaria e realmente nos enviou através das venerandas mãos de Kardec em 18 de abril de 1857. Então a doutrina espírita possui três faces: a filosofia, a ciência e a religião. A filosofia e a ciência encontram-se na base e o ápice é a religião, através das suas questões morais. Então suas práticas se baseiam no estudo das obras básicas, na assistência material e espiritual aos necessitados. Ou seja, nós estudamos essas 5 obras que Kardec nos ditou. Através do livro dos Espíritos, nós temos as respostas para todas as nossas indagações, inquietações, que originou o segundo livro, o Livro dos Médiuns, ditado pela espiritualidade em 1861. Depois, em abril de 1864, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base moral, a nossa religião. Depois, a Gênese e, por fim, o livro Céu e Inferno. Existem outras obras ainda que Kardec nos deixou, que é a Revista Espírita em 12 volumes, que era ditada mensalmente. Temos ainda obras póstumas e o livro que é o Espiritismo. Obras póstumas foi nos trazido após a sua morte, por isso a denominação obras póstumas. São vivências de Kardec, escritos de Kardec, que ele não conseguiu publicar porque desencarnou antes da obra vir ao mundo. Então, filosofia. Por que filosofia? Significa amor à sabedoria, consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Através da filosofia, temos uma interpretação da vida, respondendo questões como: de onde eu vim? O que faço no mundo? Para onde irei depois da morte? Tenho certeza que muitos aqui, como eu, que fui criado na Igreja Católica, quando eu fazia as perguntas para meu pai e para minha mãe, que desde pequeno já era muito curioso, indagador,
se você fizer o errado, você vai para o fogo do inferno quando você morrer. Se você fizer o bem, você vai ficar com os anjos tocando harpa e tal. E eram só as respostas que a gente conseguia obter. Já a doutrina espírita, através dos espíritos imortais que nos antecederam na carne, que foram para a pátria espiritual, vieram nos mostrar que não é nada disso. Vieram nos dizer de onde nós viemos, que nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós estamos hoje no nosso melhor plano evolutivo. Se nós continuarmos melhorando, na próxima existência nós vamos ser seres melhores e um dia nós nos tornaremos espíritos de luz, anjos guardiões de alguém que esteja aqui nos planos primitivos ou num plano de provas e expiações como a Terra. Então todos nós estamos guindados a nos tornarmos seres angelicais. Um dia todos nós teremos condições de sermos missionários, como foi Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Dom Helder Câmara, Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Todos nós lograremos êxito um dia, uns com maior celeridade, outros mais morosamente. Nós vamos ver numa escola. Então, nas matérias que a gente for sendo reprovado, nós temos que voltar e repetir a disciplina. E nós temos também a vertente da ciência, que é todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseado em certos princípios, nos princípios que a doutrina espírita elenca. Então, no Espiritismo, porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos, os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos que não passam de fatos naturais. Dentro do Espiritismo tem nada de sobrenatural. No mundo não existe nada de sobrenatural. Tudo é através das leis naturais. Kardec, quando indagou da espiritualidade maior, o que é que eles entendiam por lei natural? E eles disseram, foram unânimes, na questão 624 do Livro dos Espíritos: é a lei de Deus. E Kardec ainda foi mais além. Mas se a lei natural é a lei de Deus, onde é que ela está escrita? E os Espíritos responderam: na nossa consciência. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, a lei de Deus é a lei natural e ela está escrita na nossa consciência. Tanto é verdade que quando a gente comete algum desatino, algum erro, a gente, quando deita, põe a cabeça no travesseiro, a gente fica com consciência pesada. A gente sabe que errou, mesmo que ninguém tenha visto. A gente sabe que a gente cometeu um equívoco. É a lei da consciência. É essa consciência que vai nos cobrar quando nós desencarnarmos, quando nós nos depararmos na pátria espiritual. Deus não vai apontar o dedo para ninguém. Deus é Pai. Deus é Pai. É amor, é justiça, é bondade em toda a sua inteireza. Se entristece todas as vezes que a gente se equivoca, que a gente comete algum erro. E fica feliz todas as vezes que a gente toma uma atitude correta. Então, quando nós nos depararmos na pátria espiritual, será a nossa consciência que vai passar um filme. Você fez isso, isso, isso e isso. Deixou de aproveitar essa e essa oportunidade de ser bom. Para onde que você deve ir? Eu vou para aquele grupo ali que agiu do mesmo jeito que eu. Eu vou para aquele grupo ali que agiu do mesmo jeito que eu. O céu e o inferno é isso. É sintonia, é vibração. Por que nós estamos ligados aqui agora nesse instante? Questão de vibração. Porque nós achamos muito melhor estarmos aqui hoje em harmonia, elevando os nossos pensamentos, louvando a Deus, agradecendo pelo que temos e pedindo proteção para aquilo que nós necessitamos nas nossas vidas, do que estarmos aí cometendo desatinos, delitos, como nesse instante muitos irmãos nossos ainda que não conhecem as leis de Deus estão cometendo. Quem é que a gente traz para dentro da casa da gente para um almoço, para um aniversário? Aqueles que pactuam do mesmo viés de comportamento nosso. A gente não leva um bandido para casa, um desajustado para casa. A gente leva os amigos, aqueles que têm o mesmo comportamento, que pensam como nós. Assim seremos nós na pátria espiritual. E é por isso que a doutrina espírita nos traz todas as respostas. Não é uma fé cega como a gente foi criado.
Fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, vai para o inferno. Mas por quê? E ninguém sabia responder. E hoje nós temos todas as respostas. E por fim, é religião. O Espiritismo é religião, mas não como nós conhecemos as religiões. Porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a doutrina espírita é religião, mas embasada na moral, nos princípios que o Cristo ensinou a todos nós, seres humanos, na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Uma religião simples, sem sacerdotes, sem cerimoniais, nem sacramentos de espécie alguma. Não tem rituais, não tem culto a imagens, velas, vestes, nem manifestações exteriores. Essa é a doutrina espírita. Da mesma forma que eu estou aqui explanando aquilo que eu já tenho conhecimento, qualquer um dos senhores pode sentar aqui amanhã e explanar aquilo que vocês também já têm de conhecimento sobre a religião espírita. Então nós não temos hierarquia, não tem quem manda em nós somos regidos pelo livre-arbítrio que Deus nos concedeu, mas somos regidos também pela lei de causa e efeito. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher, obrigatoriamente. Não tem jeito a gente plantar alface e colher couve. Então, se nós plantamos amor, bondade, caridade, nós vamos colher só coisas boas. Mas se a gente planta maledicência, inveja, avareza, cupidez, egoísmo, orgulho, o que é que nós vamos colher? Coisas boas não serão. E todas as vezes que nós estamos com os nossos pensamentos elevados, não canso de repetir, com os nossos sentimentos voltados para a prática do bem, da caridade, que o Cristo nos ensinou, quem é que vem fazer morada junto de nós? Espíritos de luz, que vão nos intuir, vão nos assistir, vão nos orientar, e as coisas começam a fluir. Mas quando a gente está movido por ódio, rancor, mágoa, a gente é azedo, já levanta azedo. Igualzinho aquele desenho animado, né? Ó céus, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Se a gente fica pensando assim, não vai dar certo. Mas vamos levantar com um sorriso no rosto. Hoje tudo vai dar certo. Hoje quem vai caminhar comigo é Jesus, é Maria, são os espíritos de luz. E orando o tempo todo, as coisas fluem. Podem observar que as coisas fluem. Mas o problema é que a gente erra a vida inteira. E aí um dia a gente levanta cedo, vou me modificar, e pede a Deus um punhado de coisa, e a gente quer a resposta meio-dia. Fez bobagem a vida inteira, já quer meio-dia. 7 horas da manhã a gente pede meio-dia, não é assim que a coisa funciona. Deus não faz barganha com ninguém. Não adianta a gente fazer promessa, deixar o cabelo até no pé, pôr uma cruz aqui, agora ir lá em Romaria, 130 quilômetros, levar uma cruz pesada do meu peso. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer mudança de comportamento. Quer mudança de comportamento. Quer que nós façamos a nossa renovação, a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, mudando de atitudes, deixando de ser orgulhosos, egoístas. É isso que o Cristo espera de nós todos os dias e que a gente não consegue. Então, quais são os fundamentos básicos do Espiritismo? Existência de Deus, imortalidade da alma e do espírito, a reencarnação, que é o que nos diferencia das demais religiões, que a gente acredita na imortalidade do espírito. O espírito é imortal, nós vamos renascer quantas vezes forem necessárias. A comunicabilidade dos espíritos, foi exatamente através dessa comunicabilidade que os espíritos ditaram a Kardec essa doutrina que nos ampara, que nos consola, através da Pleiade comandada pelo Espírito de verdade, que era o próprio Cristo, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Emmanuel, foram espíritos que auxiliaram, Bezerra, que auxiliaram Kardec na codificação, Santo Agostinho, que auxiliaram Kardec na codificação dessa doutrina maravilhosa, lei de causa e efeito e a pluralidade dos mundos habitados. Não somos um único plano habitado.
Aqui nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, porque somos espíritos de terceira ordem, de terceira grandeza. Estamos atravessando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas muitos não permanecerão no mundo de regeneração. Quando reencarnar, vão para mundos mais primitivos, porque não estão conseguindo alcançar o objetivo de todos nós, que é o crescimento moral e espiritual. Quer dizer que vai regredir então? Não, vai para mundos piores do que o da Terra, mas o espírito não retroage. Nós vamos com o conhecimento que nós temos, e terra de cego, quem tem um olho é rei. Lá nós seremos rei, auxiliar aqueles irmãos que estão começando a senda evolutiva, estão engatinhando ainda no mundo espiritual, e nós vamos ensinar para eles tudo que já sabemos. E o que é a casa, o centro espírita então? A casa espírita não é igreja. A casa espírita é templo, lar, escola e oficina. Eu vejo em muitas casas que eu trabalho, às vezes os irmãos chegando, fazendo o nome do Pai, ajoelhando. Isso é um ranço que a gente ainda traz da nossa criação, do catolicismo, que a grande maioria foi criada dentro do catolicismo. Eu fui criado até os 22 anos, eu fui presidente de grupo de jovens na igreja do quartel, da igreja de São Sebastião. Frequentava a adoração perpétua, frequentava Santa Teresinha, aquelas comunidades de jovens, até os 22 anos. Aos 25, eu debandei. Falei, não é isso não traz resposta para mim. Fui atrás daquilo que eu almejava, encontrei no Espiritismo. Então, quais são as funções da casa espírita, se ela não é igreja? Um templo, no sentido de que nela se exerce o amor e a adoração a Deus, exercitando a oração conjunta, a meditação e o estudo de Deus e de sua obra. É o que nós estamos fazendo nesse instante. Orando, meditando, adorando, aprendendo uns com os outros. Nós somos irmãos fraternos do caminho, um auxiliando o outro naquilo que nós tenhamos condições de ajudar. Ninguém sabe tudo que não pode aprender nada, e ninguém desconhece tudo que não possa ensinar alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa para aprender e para ensinar. Todos. É também um lar. Por quê? No sentido de que nela reunimos a família espírita, onde nós nos irmanamos verdadeiramente, onde a fraternidade verdadeira ocorre, onde sempre podemos ir e receber o afago fraterno da nossa grande família universal. É abrigo e porto seguro. É onde a gente está, muitas das vezes, angustiado, aflito, e a gente corre em busca de renovar as nossas energias, de orar, e a gente volta para casa sereno após um passe, sereno após ouvir uma explanação pública, ouvir as melodias que são cantadas, tocadas. Esse é o nosso lar. Porque muitas das vezes o que a gente precisa não é de bens materiais, a gente precisa de um abraço, de uma palavra de conforto, de um amparo, de um consolo, de um esclarecimento, de uma orientação, para que possa nortear nossas vidas. Muitas das vezes muitos irmãos vão à casa espírita, à igreja católica, a um templo budista, a um terreiro de umbanda, de candomblé, em busca de quê? De equilíbrio, de paz. Eles não estão atrás de uma cesta básica, de um pão, de um cobertor. Eles querem calma, querem paz para as suas aflições. Por isso nós dissemos no começo, a religião que conseguir transformar o homem num ser melhor, essa é a melhor religião. O Chico já nos disse, se tivessem dito os espíritos que fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido por outro caminho. Mas graças a Deus que a espiritualidade maior disse, fora da caridade não há salvação. E é esse o estandarte, a bandeira que rege a doutrina espírita e que deve nortear e deve reger também todas as demais religiões, é a caridade, através da benevolência, da indulgência, do perdão, do crescimento moral e espiritual. Essa é a bandeira que deve nortear a conduta de todos os seres humanos neste plano. A doutrina espírita
é uma doutrina universal, ela não foi feita para os espíritas. O espiritismo foi criado através da doutrina espírita. Mas mediunidade, espiritismo, isso já existe desde que o mundo é mundo. É também uma escola, por quê? Pois é um local de aprendizado, de crescimento, de evolução, troca de experiência, de construção conjunta no processo de aprendizado e desenvolvimento, não só cultural, da doutrina espírita com as suas obras básicas, mas na troca nossa de experiência, da realização de uma sopa, da realização de um bazar, da realização de uma pizza, na distribuição de uma sopa, de uma comida na rodoviária, lá na Marcos Xerém, para aqueles irmãos nossos em estado de drogadição, nas UPAs à noite, para aqueles irmãos nossos que estão ali sem um alimento, acompanhando seus entes queridos e que não se alimentaram durante o dia todo. Isso é escola, isso é aprendizado, isso é troca de experiência. E isso faz a diferença, faz com que nós cresçamos realmente diante dos olhos de Deus. É uma oficina, pois dentro da casa espírita se exercita o trabalho como forma de evolução e crescimento, aprendendo as artes e ofícios da prática do bem, do amor e da caridade em todas as atividades da casa. Então, por isso que a doutrina espírita é uma religião, mas embasada nos princípios da ética, da moral que o Cristo nos ensinou, não através de rituais, não através de dogmas, não através de sacramentos, de velas, de aparatos. Alguns ainda me perguntam: você é espírita de mesa branca? Eu falo: sou de mesa branca, de mesa preta, de mesa roxa, de mesa azul, porque lá você pode pôr o forro que você quiser. Você pode ir de camisa preta, você pode ir de camisa branca. O branco simplesmente representa pureza, simplesmente representa uniformização para que a gente se reconheça os trabalhadores da casa. Mas você pode ir com a roupa que você quiser, com a cor que você quiser. Lá não tem mesa branca, não tem mesa preta, é qualquer mesa. Então, para que possa diferenciar. Então, o que é a doutrina espírita para Kardec? O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Nós vimos a base da doutrina. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, as reuniões mediúnicas, os espíritos nos ditando as mensagens, sejam de cunho particular, seja de cunho geral. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. De onde eu vim, para onde eu vou, o que vai me acontecer se eu fizer o bem, o que vai me acontecer se eu fizer o mal. E ainda, segundo Kardec, o espiritismo, sendo independente de toda forma de culto, não prescreve nenhum deles e não se ocupa de dogmas particulares. Não é uma religião especial, porque não tem nem seus sacerdotes e nem seus templos. Nós temos casas, centros, como nós queiramos denominá-los. E explica ainda: eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, ele, o espiritismo, leva essencialmente às ideias religiosas, as desenvolve naqueles que não as têm e as fortifica naqueles em que elas ainda são hesitantes. Porque ela nos esclarece através de uma fé raciocinada, que a gente analisa. Não existe nada de sobrenatural, tudo é através das leis naturais. Através de quê? Das leis de Deus. Na Revista Espírita de 1º de novembro de 1868, quando se comemorava o Ano dos Mortos, Kardec disse: no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós ufanamos disso, porque ele, o Espiritismo, é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as leis da natureza, as leis de Deus. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Porque muitos dizem que não são.
Por isso, só temos uma palavra para exprimir duas ideias diferentes e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, revela exclusivamente uma ideia de forma e o espiritismo não é isso. Então, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, as igrejas, os terreiros de Umbanda, Candomblé, os cultos afro-brasileiros, todos têm seus cultos, seus rituais. E nós, no Espiritismo, nós não temos isso. A doutrina espírita é embasada nos princípios éticos e morais que o Cristo nos deixou. A questão 614, como eu disse, que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E realmente, quando nós infringimos as leis de Deus, as consequências vêm. E nós sabemos muito bem o que nós devemos fazer. No livro Espiritismo, Filosofia, Ciência e Religião, ditado pelos espíritos Camilo Flammarion e Padre José Anchieta, escrito pelo médium Nicolás, está lá: a religião espírita está alicerçada nos preceitos científicos e filosóficos da doutrina. São as suas consequências. Não possui liturgias, nem sacerdotes, nem cânticos, batizados ou cerimônias de quaisquer naturezas. Não requer a utilização de nenhuma imagem, vestimentas ou oferenda. Não requisita o uso de velas, incensos ou amuletos. Isso é a doutrina espírita. Fora disso é espiritualismo. Eu já disse a diferença. Espiritismo, nós estamos embasados no princípio das 5 doutrinas, das 5 obras básicas. E o espiritualismo é todo aquele que acredita na imortalidade da alma, mas que não necessariamente acredita nos princípios que norteiam a religião espírita. Então eu posso ser espiritualista sem ser espírita. Tudo se baseia no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e na busca do aperfeiçoamento moral através da reforma íntima e da prática da caridade em seus mais amplos aspectos, moral e material. Neste segmento, a base da religião espírita está contida detalhadamente em O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. Então, aperfeiçoamento moral e a prática da caridade. Material, que evidentemente os nossos irmãos mais necessitados precisam de pão, de agasalho, de água, de abrigo, de remédio, mas principalmente da caridade moral, através das nossas orações, através das nossas vibrações, das nossas visitas, dos nossos amparos, dos nossos consolos, dos nossos esclarecimentos e das nossas orientações. No livro Consolador, Emmanuel, sobre a psicografia de Chico, assim expressa: religião é sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam um trabalho de experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Esse é o papel de toda a religião. É nos tornarmos seres melhores. É fazer com que a gente cresça. As primeiras, a filosofia e a ciência, se irmanam na sabedoria. A segunda, a religião, personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, é a nossa base e o nosso ápice. O Evangelho é dividido em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja e o ensino moral, o aspecto religioso. Desses 5 divisões, somente a última divisão não se discute em religião nenhuma. Não existe controvérsia. O ensino moral, a prática do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, isso, todas as religiões caminham unânimes para o mesmo sentido. Mas com relação aos outros,
temas, aí cada uma discute a sua parte doutrinária. Então, assim, temos bases para as seguintes propositivas. A religião espírita é uma religião natural baseada na fé raciocinada, sem dogmas, sem templos, sem sacerdotes, sem hierarquia eclesiástica, sem rituais. Não é igreja e não é seita. É da obra de Deus, onde o ser espírito se reconhece como criatura divina em igualdade com toda a criação universal. É a da efetiva busca da ligação com Deus, pelo amor e pelo respeito às leis universais. É o que Paulo de Tarso nos pede: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. A religião espírita é a da busca individual do aperfeiçoamento e da evolução, pela compreensão de nosso papel na natureza e no destino do universo. É a da busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. É a do livre-arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional, refletida na lei de causa e efeito. Foi o que nós falamos. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos, mas nós temos também a obrigação de colher aquilo que nós tivermos plantado. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Não tem como nós plantarmos bondade, indulgência, perdão, amor, caridade e colhermos coisas ruins para as nossas vidas. Mas a recíproca também é verdadeira. Se nós plantamos ódio, mágoa, a gente não consegue perdoar, se a gente é egoísta, orgulhoso, avarento, o que nós vamos colher? Coisas boas não serão. A religião espírita é aquela em que o templo é o universo, o altar é a vida de relação e a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida diária. A religião espírita é aquela em que o reino de Deus deve ser construído em nosso interior pela compreensão da lei maior, pelo pensamento elevado, pela atitude firme no caminho do bem, pela construção diária da evolução e do aperfeiçoamento pessoal. Por fim, a religião espírita é aquela da educação, do aprendizado, da busca da verdade, do amai-vos e instruí-vos. É aquela do equilíbrio entre ciência, filosofia e ética moral, estabilizando o tripé que nos permite conhecer, inferir e amar: ciência, filosofia e religião. Então aí vem o nosso conhecimento, a inferição que nós vamos analisar e colocar em prática todo esse amor. É aquela onde trilhamos a nossa própria estrada, construindo e pavimentando-a com nossos erros e os nossos acertos, e isso reconhecemos como útil e necessário. É aquela em que não se necessita nem mesmo ter uma religião, bastando sim amar, respeitar, compreender, ajudar e servir. É isso que toda religião deve pregar. Fora da caridade não há salvação. É aquela que nos lembra que nós fomos criados para sermos felizes e nos permite estudar, compreender, vivenciar os caminhos para tal, nos dizendo que apenas nós mesmos podemos fazer isso por nós. É aquela que praticamos quando nos ligamos com Deus, seja qual for o lugar onde estivermos, seja qual for a atividade que realizarmos. A oração não depende de local. Cristo nos ensinou que quando nós fôssemos orar, que nós recolhêssemos a nossa intimidade ao nosso interior, ao nosso quarto. Esse quarto não é o espaço físico dos nossos aposentos, mas a nossa intimidade. Nós podemos orar dentro do ônibus, indo trabalhar, andando de bicicleta, fazendo caminhada, fazendo almoço, a janta, tomando banho, dirigindo. Nós podemos nos ligar ao Criador de todas as maneiras, em todo o tempo. É nesse sentido que se pode compreender a afirmação que a Federação Espírita Brasileira fez no 2º Congresso Espírita Internacional.
no Brasil, a doutrina espírita, sem prejuízos nos seus aspectos científicos e filosóficos, é fundamentada no Evangelho do Cristo, certo de ser o Consolador prometido, de que nos falam aqueles mesmos Evangelhos. Por isso é que nós outros, que vivemos no Brasil ligados à doutrina espírita, consideramos-la religião. Então, todas as vezes que fomos indagados se espiritismo é religião, nós agora saberemos responder: sim, é religião, mas sem culto, sem velas, sem incensos, sem rituais, sem dogmas, sem hierarquia, sem templos, mas simplesmente é uma religião voltada ao crescimento moral e espiritual através da ética e da moral que o Cristo nos legou, que o Cristo vivenciou, exemplificou para cada um de nós quando aqui esteve. Então, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu, nos intuiu na noite de hoje, possa, juntamente com Maria, nossa mãe, nos conduzir de volta aos nossos lares envolto em muita paz e muito discernimento, a fim de que possamos ter uma semana de muita harmonia, de crescimento moral e espiritual, e que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que a doutrina espírita tem nos trazido, através desses benfeitores espirituais que velam por nós diuturnamente e que só o nosso bem desejam. Que nós possamos estar sempre antenados, como a gente costuma dizer, com os pensamentos elevados, com os sentimentos voltados à prática do bem, para que esses espíritos de luz façam morada junto de nós e de nós não se afastem jamais. Gratidão mais uma vez pela paciência.